Abril de 1992, mesmo ano em que o Brasil passava por uma crise política muito difícil por conta do atual presidente Fernando de Collor de Mello, que estava passando por um impeachment. Uma cidade pequena no litoral paranaense, Guaratuba, uma cidade que tinha aproximadamente 4.000 habitantes, passava por um momento muito difícil. Conhecido pelas praias, pelo turismo e pelas suas belezas naturais, mas que mais tarde se tornaria um palco de medo, de terror e de várias perguntas que até hoje permanecem sem respostas. No centro de tudo isso se encontrava um menino, Evandro Ramos Caetano, e mais tarde se tornaria um caso criminal que teria o maior índice de controvérsias e coisas que não foram resolvidas e esclarecidas. Na manhã de 6 de abril de 1992, Evandro, um menino de apenas 6 anos, saiu de casa para ir para a escola, aparentemente um dia comum, e, retratado pelos vizinhos, Evandro era uma criança muito ativa, comunicativa, gostava de brincar, tudo o que uma criança de 6 anos é. E então, no trajeto da escola, algo viria a acontecer que mudaria a história dele e de toda a sua família. Evandro simplesmente desapareceu. Após horas do seu desaparecimento, a família pensou que ele estava em algum lugar brincando com os amigos, mas esse tempo foi se passando e eles mobilizaram outras pessoas, familiares, amigos próximos, para ir ao encontro de bairros ou terrenos baldios que provavelmente ele estaria brincando com outras crianças. Nada foi encontrado. A polícia foi então acionada e também colocou buscas a respeito de Evandro. Rádio foi noticiado, todas as mídias que existiam na época foi veiculado à procura dele. E uma dúvida que pairava era aonde o Evandro estava. A sua família, eles tinham ainda consigo que eles só não estavam procurando no lugar certo e que uma hora eles ainda encontrariam seu filho vivo. 5 dias após o desaparecimento, um corpo infantil foi encontrado próximo ao Morro do Cristo. E agora o que eu vou relatar a você pode ser muito sensível e te causar algum gatilho. Então, se declare avisado. A cena era horrível. O cadáver se encontrava com severas mutilações, inclusive tinha partes faltando, algo que impactou severamente aquela cidade. Eu quero trazer vocês para a realidade daquela cidade porque era em 1992. As mídias não eram tão fortes como são hoje. Então, não se via notícias tão escabrosas e bizarras como nós vemos hoje em dia. E para aquela realidade de uma cidade que abrigava o turismo, belezas paradisíacas, se encontrarem naquela situação, aquelas pessoas humildes, verem e passarem por aquilo, era algo que realmente mexeria com a história de todos ali. Seguindo sobre o caso, a identificação do corpo foi feita pelos familiares. Uma coisa que pode chamar a atenção é a primeira controvérsia desse caso. Ele não foi feito a partir de exame de DNA. Não foi feito porque, na época, não se tinha acesso a esse tipo de exame. Então foi algo que foi feito pelos familiares. Uma das primeiras controvérsias que é gerada nesse caso, que mais tarde seria identificado por especialistas e também por pesquisadores, que talvez aquele corpo não fosse o do Evandro. Mas oficialmente, pela nota da polícia, aquele era o corpo do menino desaparecido. E agora eu vou te apresentar a peça principal para essa controvérsia. E ela se chama Leandro Bossi, uma criança que, assim como Evandro, havia desaparecido, inclusive no mesmo ano de 1992, alguns meses antes.
do desaparecimento do Evandro. Essa criança também era carismática, era uma criança feliz, alegre, comum, que desapareceu. Então entendam, a cidade já estava passando pelo segundo desaparecimento. Era uma tensão que eles estavam passando muito grande. Rumores já estavam aparecendo que talvez estariam envolvidos tráfico de crianças ou até mesmo rituais ocultistas. A população já estava emocionalmente abalada e um palco de medo e horror já estava instalado. Era questão de tempo que qualquer tipo de teoria que desse uma ordem para tudo o que estava acontecendo seria a verdade para eles. A repercussão do caso tomou um nível estadual. A polícia era colocada contra a parede a cada dia que passava, porque eles não traziam realmente quem tinha feito algo com Evandro. Então, uma medida teve que ser adotada. A polícia colocou o seu melhor grupo, o Grupo Águia, e eles tinham apenas uma missão: achar os responsáveis e punir. Coisa que aconteceu. Eles começaram a buscar e buscavam de todos os lados. E cada vez mais uma ideia se parecia mais firme, que era que não se tratava de um caso simples. Não era apenas um garoto que tinha desaparecido, mas sim se tratava de algo ritualístico, alguma coisa macabra e bem cruel foi feita com o desígnio de conseguir coisas maiores, de você conseguir algo em troca com a vida de uma criança. As acusações contra a família Abage. As investigações começaram a tomar um rumo cada vez mais correto, que isso se tratava certamente de algo feito por uma família influente, e tudo apontava para a família Abage. Essa família era composta pelo prefeito da cidade, pela sua esposa Celina e pela sua filha Beatriz. Eles eram as pessoas mais influentes da cidade de Guaratuba. A teoria dos investigadores dizia que Evandro tinha sido levado para ser feita uma magia com ele. E naquele momento ele foi sacrificado. O objetivo da família nada mais era do que proteção espiritual e um favorecimento na política. Dessa forma, ganhando cada vez mais notoriedade na cidade. Sendo assim, essa narrativa montada pelos investigadores tomou uma forma e um poder tão grande que foi veiculado em todas as mídias da época, jornais, televisão e também rádios. Sendo assim, o que era dito por todos é que não se passava apenas de um caso comum, mas sim de um ritual satânico. Com a pressão popular e das mídias da época, mesmo os investigados não tendo tanto conexão com o Evandro, as investigações continuaram. E o que é mais estranho começou a acontecer. Um a um começou a confessar o crime. E algo que pode parecer ainda mais complexo é que a narrativa deles batia completamente com a narrativa dos investigadores, o que causou na época para muitos uma solução. Aí, enfim, ali se encontrava a solução do caso Evandro. As versões mudavam constantemente, nada batia. Inclusive, em certos momentos parecia que os interrogadores estavam aumentando a narrativa e instruindo os suspeitos de como agir, como falar, como eles deveriam se portar. Atualmente, se vê que não tem nenhuma congruência no que estava sendo feito, mas na época foi tomado como algo oficial pela polícia. Durante anos, aquela população acreditou que aquelas confissões eram espontâneas, mas na realidade, após um bom tempo, a verdade veio à tona. E aqueles que foram interrogados falaram a realidade do que aconteceu. Eles foram eletrocutados, espancados, seus familiares foram ameaçados para que eles seguissem essa narrativa,
que, caso contrário, não fosse convincente e também não agradasse a população da época, eles passariam por momentos piores, ou às vezes perderiam até a vida. Até que surgiram provas. Provas que foram deixadas pelos próprios investigadores. Fitas que foram gravadas na época, que mostravam o que foi feito. Inclusive, a narrativa que era imposta para os interrogados. Então, de certo modo, mostrava tudo o que estava escondido da população. Nessas gravações apareciam os suspeitos sendo pressionados. Eles teriam que agir e falar da forma correta. E quando isso não acontecia, eles eram punidos por isso. De certo modo, essa fita, ela contribuiu de uma forma grande para a reabertura desse caso, porque de certo modo não aconteceu o que havia sido dito na época. Então, até hoje, essa se torna uma das grandes controvérsias do caso Evandro. O processo que durou décadas. O processo judicial percorreu por um longo período. Eles passaram anos e anos tentando anular, recorrer, reabrir o caso. Apesar dessas provas que apareceram recentemente, ainda assim, os suspeitos passavam por uma discriminação social. Eles viviam um momento que, por mais que eles tivessem ao seu lado pessoas que entendiam que eles haviam sido obrigados a dizer tudo aquilo, ainda tinham pessoas que não acreditavam na inocência. Então eles passavam por toda essa discriminação. De fato, teve vários que estavam envolvidos ali que não chegaram nem ver a resolução desse caso. Inclusive, alguns já até morreram. O fato é que eles passaram por tudo isso e ainda seguem com esse estigma. Em 2018, o caso voltou ao centro das atenções. Um pesquisador e jornalista, Ivan Mizanzuki, reabriu esse caso porque ele estava montando seu podcast, que era o Projeto Humanos. Nesse podcast, ele ia abordar principalmente o caso Evandro. Sendo assim, ele foi atrás de pessoas da época, foi atrás de documentos e dessa forma ele acabou tendo acesso aos áudios que mostravam tudo o que a família passou nas investigações. Sendo assim, boa parte da população agora, ouvindo o podcast, estava do lado dessa família e buscava uma resolução real, diferente da oficial que foi dada em 1990. À medida que novas provas iam surgindo, a abertura do caso se tornava essencial e a pressão popular aumentava cada vez mais, mostrando assim várias incongruências na época. Tudo o que foi tomado como iniciativa ali e medida dos investigadores apontavam erros gravíssimos de acordo com a retenção das provas e também um método totalmente inadequado, que foi a tortura para adquirir a informação. Sendo assim, o caso se tornava cada vez mais duvidoso. Em 2023, veio uma das decisões mais importantes em relação ao caso. O Tribunal de Justiça do Paraná resolveu reconsiderar todas as condenações que foram feitas, porque, de acordo com eles, essas condenações foram feitas embasadas em uma confissão que foi feita mediante a tortura, algo que é completamente errado e inadmissível. Sendo assim, uma pergunta ainda fica no ar. Quem matou Evandro? Essa é a pergunta que vai persistir até os dias atuais. O caso Evandro é uma história que envolve muitas interrogações, muitas dúvidas e principalmente o que pode acontecer quando você associa medo, terror, mídia e pessoas. Quando tudo isso está associado, você tem uma histeria coletiva, o que resultou numa busca desenfreada, não pela verdade, mas sim por culpados. E quando você seleciona essa via, que só busca os culpados acima da verdade, acaba acontecendo esses erros institucionais, que foi o que aconteceu, condenando pessoas inocentes, criando narrativas totalmente fora da realidade
para culpar pessoas inocentes por um crime que não cometeram. O fato é, e a pergunta principal, é o que aconteceu com o menino de 6 anos? O caso em si tomou uma certa relevância, não pela vítima, nesse caso, mas sim por aqueles que foram acusados injustamente, sendo que era para ser o contrário. A vítima continua sem uma resolução. A pergunta ainda fica: aonde e o que aconteceu com o Evandro?